Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Olá a todos, aqui é o Vitor Ramos, eu sou cirurgião geral e professor da Sim, e é um prazer gravar mais um Simcast em que nós vamos discutir hoje sobre trauma pélvico. E a primeira pergunta para a gente começar é por que é tão importante discutir esse tema? O trauma de pelve ele é uma condição muito frequente e potencialmente muito grave. Então cabe ao emergencista, ao cirurgião do trauma, ao intensivista, a quem vai lidar com esse paciente no primeiro e segundo momento, ter uma noção básica de um tratamento que vai exigir o envolvimento de uma equipe multidisciplinar, composta basicamente pelo líder de atendimento, mas também pelo cirurgião de trauma, pelo ortopedista, pela radiologia intervencionista e a equipe da anestesia. Então, por que eu falei que tem um espectro tão grande de lesões? A mortalidade no trauma pélvico pode chegar até 9%, dependendo da fonte da literatura que nós vamos analisar, mas também grande parte dessas lesões tem uma baixa importância clínica. Então a gente vai ver nesse tipo de paciente, desde aquele paciente com baixíssima repercussão clínica, com pequenas fraturas que podem ser manejados tranquilamente com tratamento conservador e até sem necessidade de internação hospitalar, até aqueles pacientes que podem evoluir a óbito. Os pacientes que podem evoluir a óbito, com muita frequência, a principal fonte vai ser o sangramento. E aí a gente tem que lembrar que o sangramento corresponde a 40% dos óbitos no paciente com trauma pélvico, mas também 30% deles podem evoluir a óbito devido ao TCE. Então aí já vem o nosso pensamento de que grande parte desses pacientes tem TCE associado. Por que isso é importante? Eu não vou entrar no mérito aqui nesse Simcast tanto sobre a discussão das estratégias de reanimação, os cuidados com volume, com droga vasoativa, com hemocomponentes, mas a gente sabe, isso já foi tema de outras discussões, inclusive de um post recente nosso da Sim, que a hipotensão permissiva, também chamada de uma estratégia de ressuscitação controlada, é uma estratégia cada vez mais utilizada no manejo dos pacientes com trauma. É uma estratégia muito bem estabelecida para trauma penetrante, mas a gente tem alguma evidência bem razoável também no tratamento do trauma contuso, é cada vez mais estudado nesse cenário, e não é que ela é contraindicada no trauma de pelve, mas a gente tem que sempre pensar bem que esses pacientes com trauma de pelve, principalmente devido ao mecanismo, à cinética do trauma, que é um trauma de alta energia associado, eles podem também ter um TCE, e aí a gente tem que individualizar bem os pacientes que podem ser submetidos ao tratamento com hipotensão permissiva. Quando que eu vou suspeitar que o meu paciente pode ter sido vítima de um trauma pélvico? Então, antes mesmo dele chegar ao departamento de emergência, quando a gente já tem informações do pré-hospitalar, a gente pode analisar o mecanismo de trauma. Quais são os principais mecanismos de trauma envolvidos nas lesões pélvicas? Então, queda de grandes alturas, atropelamento, colisão automobilística ou de motocicletas, o trauma cavaleira. É claro que eu estou focando aqui na avaliação do trauma pélvico fechado. Eu não vou discutir tanto lesões penetrantes na pelve, que estão muito relacionadas além dos mecanismos que eu citei, mas também com ferimento por arma de fogo, ferimento penetrante, e cuja incidência está bem relacionada com a violência urbana. Outros sinais de possível envolvimento de lesões pélvicas é a equimose ou hematoma perineal, um hematoma escrotal, uretrorragia, ou aquelas lesões associadas. Quais lesões associadas? Então, trauma de coluna, trauma de ossos longos, principalmente fêmur, ou também lesões de calcânio. Também já citado o TCE. E o principal gatilho para eu pensar na presença de um trauma pélvico é a instabilidade hemodinâmica. Tem algumas definições anatômicas que vale a pena a gente lembrar quando nós vamos falar sobre trauma pélvico. Então, todo o arcabouço ósseo, os ligamentos posteriores da pelve. Então, nós temos o sacroiliaco posterior e o sacroespinhal,
no ligamento anterior, que eu vou destacar aqui é o sacroiliaco anterior, mas claro que quando eu estou falando de manejo de sangramento, de manejo de lesões graves no trauma, a grande questão é a vascularização. E aí entra o porquê que essa mortalidade nesses tipos de trauma pode ser tão alta. Então nós temos um plexo venoso muito rico aqui na região pélvica, principalmente na topografia mais posterior, e nós sabemos por dados de literatura que, em média, 85% dos sangramentos das hemorragias pélvicas têm sua origem venosa. Cerca de 15% tem uma origem arterial. Quando a gente está falando de origem arterial, os principais vasos envolvidos são a artéria glútea superior, que, por sua vez, é um ramo da divisão anterior da artéria ilíaca interna. Então, nós temos, depois da bifurcação das ilíacas, a artéria ilíaca interna. A sua divisão anterior tem a artéria glútea superior, que costuma ser uma fonte importante de sangramento nesses casos desses pacientes. Nós temos algumas classificações de trauma pélvico. Então, a principal dela é a classificação de Young-Burks, em que ela vai definir os tipos de trauma basicamente com o mecanismo que levou à lesão. Então, primeiro a compressão antero-posterior, ela é dividida em 1, 2 e 3. A compressão lateral, que também é dividida em 1, 2 e 3. Essas subdivisões elas são baseadas na estabilidade ou instabilidade rotacional ou vertical e a extensão das lesões ósseas e ligamentares, principalmente a análise dos ligamentos posteriores. E tem o último tipo da Young-Burks, que é o cesariamento vertical. Compressão antero-posterior é muito frequente nos pacientes vítimas de trauma automobilístico, atropelamento, traumas de motocicleta, assim como o tipo 2 e o tipo 3, que é o cesariamento vertical, está muito associado com queda de grandes alturas. A avaliação clínica inicial desses pacientes é claro que vai respeitar os princípios do ABCDE, a avaliação primária do trauma no ATLS, mas focando aqui na avaliação pélvica, então primeiro tem a avaliação da estabilidade pélvica, que vai passar pela palpação da sínfise púbica, em que nós vamos buscar avaliar se essa sínfise púbica está aberta ou não. Em seguida, a palpação das estruturas ósseas da pelve, dos limites ósseos da pelve, buscando ver algum sinal de crepitação. Se o paciente tiver condições de colaborar, ele tiver numa escala de Campbell de Glasgow, que eu consiga fazer uma avaliação um pouquinho mais detalhada, se ele sente dor, a palpação do anel pélvico. E também as manobras pélvicas. Quais são essas manobras? É um pouco discutido na literatura, mas de maneira geral elas são indicadas e são a compressão laterolateral, antero-posterior e a tentativa de deslocamento no eixo vertical dos ossos pélvicos. Com isso eu já quero avaliar se tem algum sinal de estabilidade. O que é importante neste momento? Essa avaliação deve ser realizada por um avaliador experiente e, na dúvida de qualquer alteração, está indicada, principalmente na vigência de instabilidade hemodinâmica, a estabilização pélvica. A partir do momento em que se desconfia de uma alteração, de uma instabilidade pélvica, esse exame não deve ser repetido diversas vezes, principalmente pensando que isso pode levar a uma piora do quadro clínico do paciente, um agravamento do sangramento. A avaliação perineal também deve ser realizada, então nós vamos buscar sinais de sangramento, aqueles sinais que eu citei no início do podcast, como hematoma escrotal, hemorragia, equimoses na região perineal. A realização do toque retal e vaginal deve ser rotineira nesses casos. É um pouco discutível atualmente a questão da altura prostática no toque retal, mas o que nós sabemos é que a presença de sangramento ao toque, ou então lesões na mucosa retal ou vaginal que já possam ser detectadas e presença de espículas ósseas são preditores importantes de lesões pélvicas. E vamos lembrar aí nas lesões associadas que danos ao sistema urinário também são bem frequentes nesses pacientes com fraturas pélvicas. E quais os métodos de imagem que podem nos ajudar nesse momento? Então, a gente sabe que o FAST, embora muito útil na prática clínica,
ele é limitado para avaliação do sangramento pélvico. Isso porque ele é um método feito para avaliar sangramentos intraperitoneais. Quando nós passamos o FAST, o transdutor ultrassom, na janela pélvica, o que a gente está procurando basicamente é sinais de sangramento intraperitoneal naquela topografia. Ele até pode evidenciar sangramentos retroperitoneais, mas é bem limitado para essa avaliação. Então, o FAST ele vai ter 3 papéis principais na avaliação dos pacientes com trauma pélvico. O primeiro é descartar uma hemorragia intraperitoneal. Então, naquele paciente que tem um trauma abdominal, tem um trauma pélvico, eu posso fazer um FAST que, se ele vier negativo, é claro que aí tem a sensibilidade, especificidade do método que eu não vou entrar aqui no mérito da discussão, mas naquele paciente que está instável hemodinamicamente, eu posso pensar que parte da instabilidade vai vir devido ao trauma pélvico, na ausência de um FAST positivo no abdômen. Eu consigo fazer uma avaliação rapidamente vesical, em que, se eu tiver uma bexiga que tem tortuosidades, tem compressão, suas paredes não estão muito bem delimitadas ou não estão muito bem regulares, isso pode indicar como sinal indireto de um hematoma pélvico compressivo. E a sua positividade, seja na janela pélvica ou em outros locais, vai confirmar, resguardada a especificidade e sensibilidade, como eu já falei, a presença de algum sangramento intraabdominal. Então, basicamente, o FAST ele não nos ajuda a dar certeza do diagnóstico de lesão pélvica, mas ele dá algumas pistas do manejo desses pacientes, principalmente quando lembramos das lesões associadas. A radiografia ela é muito utilizada no departamento de emergência, ainda hoje, mesmo com a presença da tomografia, com diversos recursos adicionais de imagem axial. Nós temos que lembrar que a radiografia ela é fácil de ser realizada, ela pode ser rapidamente realizada, e nos centros de trauma, nos departamentos de emergência mais modernos, o próprio aparelho vai até o paciente, então isso evita um deslocamento desnecessário de um paciente grave. Quando nós vamos ler sobre trauma pélvico, está descrita e é muito bem utilizada, de fato, as incidências inlet e outlet, que nos planejam ter uma avaliação mais detalhada da anatomia pélvica, e é muito cara, principalmente para o radiologista, para o ortopedista que vai fazer o manejo desse paciente. Mas, com frequência, a gente não consegue fazer uma avaliação tão detalhada no departamento de emergência, seja devido às limitações do paciente, de movimentação do paciente, ao tempo que esse exame consome, ou mesmo à capacidade dos aparelhos de radiografia de mudar a incidência que vão realizar no paciente. Então, na impossibilidade ou pouca aplicabilidade de uma incidência inlet e outlet, a radiografia anteroposterior já ajuda bastante, já traz bastante informação necessária para o tratamento do paciente. A tomografia de abdômen e pelve e a tomografia de corpo inteiro, que também cabe em alguns protocolos de atendimento ao trauma, é um recurso muito importante para a avaliação desses pacientes. Também nós temos a limitação de transportar um paciente instável para o departamento de tomografia. Isso tem que ser muito detalhado, de maneira muito reforçado na instituição, quais os fluxos de segurança para fazerem isso, mas, de modo geral, não se indica a realização de tomografia no paciente instável, com certeza não se indica naquele paciente que está numa situação in extremis, mas ela, quando possível de ser realizada, nos fornece uma série de informações. As informações que vão ser mais importantes vão ser uma avaliação mais detalhada das fraturas pélvicas, a avaliação de lesões associadas tanto a órgãos intraabdominais quanto a órgãos intrapélvicos. Então, com frequência nós conseguimos ter, principalmente quando associado a um protocolo que vai fazer uma avaliação na fase de escritura tardia, a avaliação das vias urinárias, a avaliação vesical, também a avaliação de reto, a avaliação da musculatura local e, principalmente o que cabe aqui, a avaliação da vascularização. Como já citado, 85% dos sangramentos são de etiologia venosa e 15% de etiologia arterial. A tomografia nos permite, em alguns casos, fazer a distinção se esse sangramento está vindo de origem arterial ou origem venosa. O principal artefato que nos ajuda a fazer essa avaliação
é a presença do extravasamento de contraste na fase arterial, que é o chamado blush. Inclusive, a presença desse blush vai ser um preditor importante da etiologia arterial do sangramento de um paciente que pode eventualmente se beneficiar de um mecanismo de embolização, que a gente vai discutir mais para frente. Já fazendo uma ponte, quais são os princípios do tratamento do paciente com lesão pélvica? Então, inicialmente é a estabilização pélvica. O que é essa estabilização? Nós vamos buscar a redução do volume pélvico, a estabilização de fraturas e uma melhor hemostasia do meu paciente. Como que eu vou fazer isso? Existem mecanismos já disponíveis comercialmente, que são os chamados pelvic binders, são disponíveis no pré-hospitalar, em alguns serviços, em alguns hospitais também é parte da rotina, mas essa estabilização também pode, na ausência do pelvic binder, ser realizada com o próprio lençol. Então, essa passagem do lençol ou do pelvic binder, ela deve ser realizada ainda no departamento de emergência e assim que se desconfia de uma instabilidade pélvica naquele paciente instável hemodinamicamente. Recomenda-se sempre a realização de uma radiografia após e nós temos que tomar algum cuidado na passagem desses estabilizadores. Então, ele associa principalmente 3 riscos. O primeiro risco é quando nós colocamos a estabilização muito alta, a gente pode fazer uma compressão abdominal excessiva, levando inclusive uma síndrome compartimental abdominal. Por isso, ele deve ser posicionado nas alturas do trocânter maior. Um engano muito frequente que existe é colocar na altura da crista ilíaca, mas a altura recomendada é dos trocânteres maiores. A força excessiva de tração, que isso é mais comum dos dispositivos comercialmente disponíveis, como os pelvic binders, a realização de uma força excessiva pode piorar a lesão, pode acarretar uma lesão maior, e em caso de permanência muito tempo desses dispositivos, uma necrose muscular e subcutânea, até com uma piora de lesão, piora de repercussão para o meu paciente, mas que não é utilizada, mas que não é um grande risco no dia a dia, visto que normalmente se trata de um tratamento ponte até um tratamento cirúrgico, um tratamento um pouco mais efetivo do meu paciente. Uma vez feita a estabilização, então aquele paciente que está instável hemodinamicamente, que tem uma fratura pélvica, eu consegui fazer uma tomografia ou não, apenas uma radiografia, eu vou depois conseguir fazer a estabilização pélvica, seja no primeiro momento, ou seja, depois da realização desses exames adicionais. Minha próxima etapa de tratamento desse paciente se baseia em 3 pilares. Então, eles são tamponamento pré-peritoneal, a fixação externa e a embolização. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, começando com o tamponamento extraperitoneal. Esse tamponamento, como o próprio nome diz, ele é realizado no espaço pré-peritoneal, é um procedimento que deve ser realizado no centro cirúrgico, é rapidamente realizado, em torno de 10, 15 minutos, um cirurgião deve conseguir fazê-lo, e ele vai incluir um acesso ao espaço pré-peritoneal e colocação de compressas que vão ocupar esse espaço uma vez secado pelo hematoma, um espaço ao redor da bexiga, os limites laterais normalmente vão até a região do músculo psoas, e em seguida é fechada a aponeurose. O que esse tamponamento faz? Ele vai aumentar a pressão no espaço pré-peritoneal e como grande parte do sangramento é venoso, esse próprio aumento da pressão ele vai levar a uma redução do sangramento, já que essa pressão ela é uma pressão maior do que a pressão do sangramento venoso. A segunda etapa do tratamento é a fixação externa da pelve. É realizada pelas equipes ortopédicas, também é um procedimento rápido de ser feito, e essa fixação ela pode ser definitiva ou temporária nos pacientes com lesões pélvicas. Quando eu falo definitiva, não é que vai ficar para lá sempre o fixador, mas eventualmente essa não precisa ser convertida numa fixação interna, embora a maioria dos casos sejam melhor tratados com uma fixação externa e, no segundo momento, a internalização dessa fixação interna. Discute-se muito nos protocolos qual o momento de realizar o tamponamento e a fixação, o que deve vir primeiro. E a grande resposta é o que você conseguir fazer mais rápido na sua instituição. Tecnicamente falando, o tamponamento pré-peritoneal ele é um pouco mais difícil, embora não impossível, de ser realizado após a fixação externa.
Os fixadores externos, eles diminuem um pouquinho o espaço, o campo cirúrgico para a realização desse tamponamento, que consegue ser feito rapidamente. Então, claro que de acordo com o que a sua instituição permitir, o ideal é, enquanto você já vai fazendo o tamponamento extraperitoneal, a equipe ortopédica já vai preparando o fixador externo, chamando a escopia para conseguir realizar o tratamento completo em pouco tempo. Numa instituição bem estabelecida, com fluxos bem estabelecidos e bom contato entre as equipes, lembrando mais uma vez a necessidade de uma boa abordagem multidisciplinar, tanto o tamponamento pré-peritoneal quanto a fixação externa conseguem ser feitos rapidamente, diminuindo os riscos para o paciente e reduzindo o sangramento. O terceiro pilar é a embolização. Então, trata-se de um procedimento endovascular feito ou pela radiologia intervencionista ou pela equipe da cirurgia vascular, e que ela é tanto diagnóstica quanto terapêutica. A parte diagnóstica é a arteriografia, é a parte inicial, então ela vai envolver a cateterização de artérias de grosso calibre, normalmente artérias femorais, e a injeção de contraste buscando sinais de lesões arteriais. Esses sinais são desde extravasamento de contraste, que é o já chamado blush, quanto a presença de pseudoaneurisma, um extravasamento de contraste um pouco mais localizado, mais circunscrito, sinais de estenose ou fístulas arteriovenosas patológicas. O principal aí, quando nós estamos analisando a região da pelve, é a presença de blush. A tomografia deve ser realizada antes da arteriografia, quando disponível, quando as condições clínicas do paciente permitirem. Ela tem uma sensibilidade e especificidade em torno de 85% para a detecção daqueles pacientes que vão se beneficiar de um procedimento de embolização. No arsenal terapêutico endovascular, dos pacientes vítimas de trauma, nós vamos ter basicamente a embolização seletiva, uma embolização que eu vou chamar aqui de damage control, e a colocação de stents. A colocação de stents está indicada naqueles pacientes com lesões de grandes vasos, que têm condições hemodinâmicas um pouco mais controladas. Quando eu estou falando de grandes vasos, estou falando basicamente de ilíaca comum ou ilíaca externa, nos quais a embolização leva a um risco aumentado de isquemia de membros. As estratégias de embolização, então, são a embolização seletiva ou essa embolização damage control. O que é a embolização seletiva? Então, é um procedimento que demanda um pouco mais de tempo, demanda injeção de contraste, com mais volume e um pouco mais detalhada, em que vai ser buscado aquele ramo que está levando ao sangramento para ser embolizado, seja de maneira mais com materiais inabsorvíveis ou materiais absorvíveis, para parar o sangramento. Está bem indicada em lesões pontuais e em pacientes que hemodinamicamente estão em condições melhores. Então, pacientes com blush localizado ou pacientes com fístulas arteriovenosas identificadas e também na presença do pseudoaneurisma. Demanda tempo, demanda injeção de contraste, demanda arteriografias repetidas e se nosso paciente puder ser submetido a esse procedimento, ótimo. Agora, em pacientes que estão clinicamente mais graves, hemodinamicamente instáveis, precisando de um grande suporte hemodinâmico, com grande frequência é realizada a embolização bilateral das ilíacas internas. Por que isso? São basicamente 3 motivos. Um é que aquele paciente que está chocado, está necessitando de transfusões repetidas ou então de drogas vasoativas, ele se encontra vasoconstrito. Então, eventualmente, aquilo que a tomografia não viu, ou até que a arteriografia não viu, devido à vasoconstrição, no momento em que eu vou melhorar hemodinamicamente o meu paciente, eu vou ver uma fonte de sangramento que não foi visualizada nessa primeira avaliação. O segundo pilar é que a circulação colateral na região pélvica é extremamente rica. Isso faz com que mesmo que eu embolize um vaso sangrante, ele possa ter um sangramento por refluxo contralateral. Então, eu posso ter um novo sangramento mesmo depois dessa embolização. E o terceiro é que o sangramento às vezes é visualizado na região central da pelve e eu não consigo determinar muito bem se a sua origem é do lado direito ou do lado esquerdo. Então, a embolização bilateral ilíaca interna ela é recomendada naqueles pacientes com lesões graves, com
instabilidade hemodinâmica persistente, claro que ela traz suas complicações associadas, sendo a principal delas a isquemia de partes moles, algumas complicações também um pouco a médio a longo prazo. Discute-se se a disfunção erétil pós-trauma pélvico pode estar associada com esse tipo de procedimento, e alguns casos descritos até de necrose avascular da cabeça do fêmur. Por fim, cabe nós citarmos uma tecnologia cada vez mais implementada e que no Brasil ainda é pouco disponível, que é a aplicação do REBOA. O REBOA é o Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of Aorta, que trata-se de um catéter passado por punção na artéria femoral e que ele tem 3 zonas de oclusão da aorta. Insufla-se um balão que vai fazer uma oclusão, diminuindo o sangramento arterial. É pouco disponível, é muito utilizado quando a gente vai ver a literatura recente de trauma, é cada vez mais estudado e mais disponível, mas seu objetivo seria de fazer o controle do sangramento pélvico de origem arterial naquele paciente muito grave hemodinamicamente. Então, só recapitulando, por que é tão importante saber do trauma pélvico? É um trauma frequente, com um amplo espectro de lesões, desde pequenas lesões até lesões exsanguinantes que podem levar ao óbito do meu paciente. Tem, principalmente nos mecanismos de trauma envolvidos com alta cinética, um alto índice de lesões associadas. O manejo deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, mas que vai precisar de um líder, vai precisar de um coordenador. E os principais pilares do tratamento são ressuscitação volêmica, estabilização pélvica, fixação externa da pelve, tamponamento pré-peritoneal e, nos casos em que for indicada, arteriografia com embolização, seja embolização seletiva ou uma embolização mais damage control nos pacientes com condições hemodinâmicas ruins. Pessoal, espero que tenham gostado e qualquer dúvida, é só colocar os comentários que estamos à disposição. Um grande abraço e até a próxima.